pela graça, tudo pela graça de Deus. Olá, queridos irmãos, o programa Tudo Pela Graça está trazendo cada vez mais e mais pessoas qualificadas, abençoadas. E hoje nós teremos aqui um casal. É o pastor Odilto Ângelo e sua esposa, Josiane. Eles são da igreja Advec, da Assembleia de Deus de Vitória em Cristo, lá na Taquara. Estarão conosco, dando a sua experiência e trazendo para os nossos corações mensagens positivas da graça de Deus. Vamos lá! Tudo pela graça, tudo pela graça de Deus. A voz que chama o Lázaro pra fora, que ordenou o vento a se acalmar, é a mesma que te chama pelo nome agora, é a mesma que ordena, ande sobre o mar. As cadeias não resistem e o mal não prevalece ao som da sua voz. E é por isso que eu não temo, sim, eu creio no poder dessa voz. A voz que faz ressuscitar, é o som que faz recomeçar. Eu sei quem está no controle, basta uma palavra e tudo vai mudar. A voz que faz ressuscitar, é o som que faz recomeçar. Tudo que eu preciso é só confiar. Confia no Senhor de todo o teu coração. Voz que chama o Lázaro pra fora, que ordenou o vento a se acalmar, é a mesma que te chama pelo nome agora, é a mesma que ordena, ande sobre o mar. As cadeias não resistem e o mal não prevalece ao som da sua voz. E é por isso que eu não temo, sim, eu creio no poder desta voz. A voz que faz ressuscitar, é o som que faz recomeçar. Eu sei quem está no controle, basta uma palavra e tudo vai mudar. A voz que faz ressuscitar, é o som que faz recomeçar. Tudo que eu preciso é só confiamos em Ti, Senhor. Nós queremos ouvir a Tua voz, a nos direcionar para tomarmos a melhor decisão, sempre lembrando que Tu estás no controle de todas as coisas. Nós queremos Te ouvir, Deus. Ouça você, pela fé, a voz do Senhor Jesus vai falar contigo agora. Ouço a Sua voz a me chamar, ouço a Sua voz, ouço a Sua voz a me chamar, ouço a Sua voz. Você pode declarar pela fé, ouço a Sua voz, ouço a Sua voz a me chamar, ouço a Sua voz, eu ouço a Sua
sei quem está no controle. Basta uma palavra e tudo vai mudar. A voz que faz ressuscitar, é o som que faz recomeçar. Tudo que eu preciso é só confiar. Tudo que você precisa é confiar na voz do Deus Todo-Poderoso que tem o controle da tua vida. Tudo pela graça, tudo pela graça de Deus. E estamos recebendo aqui um casal maravilhoso, pastor e cantora, né? O pastor Odilton Anjo. Isso. Odilton e a sua esposa, né? A cantora Josiane. Josiane com 2 N's para não ter... Verdade. não Isso tem também, coisa. isso coisa também é cearense, coisa né? de cearense, pastor. Você é cearense? Eu sou cearense. E você? Eu sou capixaba. Capixaba. Do interior do Espírito Santo. Nordestino Cada é, muqueca. nordestino é mais criativo, com nomes. Eles querem uma exclusividade. Um Minha mãe não, detalhe, diferente, um né? detalhezinho a mais. Mas eu conheço um pouco do Ceará, sobretudo Fortaleza. Fortaleza, eu sou de Fortaleza. Né? Fortaleza é uma maravilha. Lá tem um restaurante ali na beira... Na beira-mar. Beira- Na Beira-mar? beira-mar ali, que é um negócio assombroso, sabe? Ali é Eu sou, gostoso, eu né? sou viciado naquelas coisas. Ai, Bom demais. Muito Eu gosto bom. de coisa boa. Um né? beijo Gosto de coisa para os nossos conterrâneos que estão assistindo. O pastor Odilton, ele é uma voz constante e respeitada no cenário cristão, né? Historiador, teólogo. A sua formação, além de teologia? História, né? Eu História. Sou licenciado em História. Estou terminando agora também um curso de Ciências da Religião. Estou terminando Licenciado em agora, História. Eu sou licenciado em Filosofia e professor de História com registro. Na que minha legal. época, o curso de Filosofia antigo, ele dava direito a você escolher 3 matérias para adicionar. Eu nem ouso dizer que eu sou um professor porque eu nunca lecionei, Não. assim, profissionalmente, como propriamente um professor de História. Mas eu me formei porque eu tinha feito a formação em Teologia e precisava de mais alguma coisa, Enriquecer a bagagem. enriquecer a bagagem, melhorar o currículo e tudo. E aí eu fui fazer a faculdade de História, que era algo que eu gostava muito, mas não para exercer, Não pra mas exercer. para agregar. Ah, no eu fui ministério para mesmo. o magistério por necessidade e cresci até o ponto máximo que poderia. Você é pastor da ADVEC, Assembleia de Deus Vitória em Cristo. Tem quantos anos de organizada, não eu vou dizer organizada, mas de constituída essa convenção, mais ou menos? Então, vamos lá. A Assembleia de Deus Vitória em Cristo, ela é oriunda da Assembleia de Deus na Penha. Na Penha. Que vem da Assembleia de Deus de São Cristóvão, que é a primeira Assembleia de Deus do Rio de Janeiro. Ela tinha filiais nos bairros. Foi se desenvolvendo ali nos bairros. E um desses bairros era o bairro da Penha, tinha a Assembleia de Deus da Penha, uma igreja local. E ela foi constituída como igreja autônoma em 1959. E até o ano de 2010 ela foi apenas ali uma igreja voltada para o entorno ali do bairro da Penha, algumas congregações ali perto. Quando o pastor Silas Malafaia assumiu a direção da igreja em 2010... O pai dele foi pastor anterior, não foi? Não, Antes? o pai dele foi vice-presidente dessa igreja há foi muitos vice. anos atrás Ah, tá. e foi pastor fundador da Assembleia de Deus em Jacarepaguá. Por coincidência ou não, eu hoje sou pastor titular lá Titular em do Jacarepaguá. Jacarepaguá. Então, em 2010, o pastor Silas assumiu a igreja, como ele tinha um ministério bem amplo já, ele deu essa amplitude para a igreja e agregou esse nome, Vitória em Cristo, ao nome Assembleia de Deus. E ficou uma convenção à parte. Uma Tem quantas igreja igrejas mais ou menos hoje? Jorge? 160 igrejas 160 igrejas. no Brasil, dos Estados Unidos e Portugal. Na minha cidade tem Advent. E em Itaperu, uma igreja muito linda lá, o pastor Marcelo Coimbra, que é o pastor lá. Marcelo Coimbra, né? Essa aqui é do Rio de Janeiro, né? E a sua esposa, Josiane, cantora. Sim, cantora. Já nasci no meio Nasceu da música. cantando? No Toda meio criança da nasce música. chorando, você nasceu cantando. Pois é, né? Lá na minha família todo mundo é envolvido com música. Eu É? aprendi com os meus pais, né, a cantar lá em Fortaleza mesmo. Depois eles vieram para cá. Então meu pai até hoje ele toca, né, com umas dificuldades, que está com Parkinson, mas mesmo assim ainda tira um som. Você E a também minha toca mãe alguma coisa? minha mãe toca acordeon, meu pai toca violão. Eu não toco. Lá quem toca é meu irmão, que é saxofonista, diretor musical do cantor Eli Soares.
já tocou aí para grandes nomes também da música gospel, então ele atua mesmo na questão mais, né, de ministérios individuais, né? E também o dele, ele também tem a carreira dele. Mas você tem 27 anos de ministério, né? Você tem... Eu, 27 29. 29? 29 anos. Então a minha... Eu fui ordenado... Eu comecei a pastorear em 96. 96. Aí comecei o processo de ordenação, da convenção, tem aquele processo todo. Fui ordenado em maio de 97, mas em 96 eu já comecei a pastorear. A gente era noivo ainda e eu comecei ali nas comunidades, igrejas pequenas, ali nas comunidades ali da Penha, Complexo do Alemão, Complexo da Penha, Vila Cruzeiro. Uma região tranquila hoje, Uma região, né? uma belezinha. O cara que for treinado ali pode ser missionário em Gaza tranquilamente. Mas assim, mas me deu uma bagagem muito grande pastorear nas comunidades, nas periferias. Isso me deu uma bagagem ministerial muito grande. Mas quando a gente fala em comunidade, faixa de Gaza, esse negócio aí, esse Complexo do Alemão, o povo é um povo maravilhoso. Maravilhoso. O povo é bom, o povo é trabalhador. Foi nos lugares onde a gente criou mais vínculos. Igrejas boas, trabalhos bons lá. Agora, estão estragando tudo no Brasil. No mundo inteiro, né? É verdade. Mas o Brasil tem assim uma potencialização, uma inclinação para a maldade na cabeça dos líderes, que é uma coisa fantástica. O brasileiro tem aquela mania de supervalorizar o negativo, né? E não valorizar as coisas boas que a gente tem. A gente abre mão das coisas boas que a gente tem e não valoriza. Sinto que é ruim. Foca no ruim, né? O que é ruim, realça o que é ruim, infelizmente. Isso, né? Mas nós temos um povo maravilhoso, né? Temos um povo maravilhoso, um povo que coopera, que cresce, que se desenvolve. Que vence as suas dificuldades para estar, né, servindo. E a igreja, nessas comunidades, ela faz a diferença social, né? Ela tem uma presença, tanto no aspecto espiritual como social, muito relevante. Você tem alguma atividade além do pastorado? Não, eu sou full-time há 29 anos. E na educação teológica você tem? Eu tenho atuação na educação teológica dentro da própria igreja, que a gente tem seminário, tem faculdade teológica e temos também os cursos internos, né, de preparação, de formação de líderes e geralmente eu atuo ajudando na formação dos novos líderes. E você é uma cantora da Music, né? Eu sou da MK Music. MK Music, né? E o álbum Som da Voz... É o mais novo álbum, são mais de 10 álbuns já lançados, né? E esse foi um álbum que a gente fez em formato ao vivo, gravado no ano passado. E concluímos o lançamento dele, porque agora a gente lança singles a singles, né? Agora Então a gente foi lançando... Mudou tudo, né? Mudou muita coisa. Você tem saudade da época do LP? Eu tenho. Do LP eu não peguei tanto. Tanto, não? Mas o CD eu tenho muita saudade. Né? A época onde a gente construía aquele encarte, fazia os nossos agradecimentos, onde as pessoas ouviam e se alimentavam de uma forma diferente da música, né, pastor Heitor? Porque hoje em dia as músicas estão tão descartáveis, né? Hoje as pessoas ouvem as músicas uma vez, um mês, 2 meses. Ah, não, isso aqui já tá velha. Celery, né? Tudo muito apressado. Ela tá falando uma coisa muito interessante, né? Que eu revisitei agora na minha mente aqui um tempo lá atrás, antes de ser pastor, eu fui vendedor de disco. É verdade. Né? Trabalhei em loja evangélica, fui gerente de uma livraria. Os bolachões, né? E tinha LP, CD. Eu peguei essa transição do LP, do CD e tudo. Fita. Mas eu era... Tinha o compacto, antes foi o compacto. Antes foi o compacto. Tinha o simples e o duplo. Tinha o simples e o duplo. Eu o peguei essa época. 2 músicas, o duplo com 4 músicas. Porque eu era bem pequenininho, molequinho, né? Eu lembro disso, né? Eu acredito. Aí eu era viciado em ficha técnica. Eu gostava de ir no encarte, ver a ficha técnica, quem produziu, onde gravou, qual o estúdio, quem foram os músicos. Verdade. Então, por isso, até hoje... Né? Isso aí a gente sente a ausência, você saber por trás daquele projeto, são tantas pessoas trabalhando, é produtor musical, são os músicos, os backs, eu quem tenho faz isso a aqui, fotografia. Eu sei como é que é algo assim... Tem hora que eu tenho vontade de matar a metade, porque é mais barato. Tão especial, são assim, a gente sabe que é um projeto que tem um ali que se destaca por estar na frente, mas aquele ali sozinho não faz nada. Nada daquilo ali. Não faz nada. Então, assim, tem muito disso. Então, eu valorizo muito essa parte técnica. O Som da Voz, ele foi lançado agora finalizando
finalizamos agora no mês de julho, fechamos esse ciclo, mas julho não, foi maio para junho. Em julho, eu já gravei um novo projeto que está sendo preparado aí para começar a ser lançado agora em outubro. Você participou também de Altos Louvores, né? Altos Louvores, lá em Mas 1990. foi seu início? Foi o Não, meu foi o início início na carreira musical, na carreira assim, musical. comecei a viajar, foi no Altos Louvores, né, e a gente começou ali em 95, mais ou menos, né, já tem um tempinho isso, né. Viajar, mas Quando ele está preparando o Gente, sermão, você canta no ouvido dele para tirar a atenção. Pior que não, né. eu Pior não que gosto. Lá em casa, quem canta pra mim é ele, você acredita Ah, nisso? Tá brincando? Ele Faz- dá cada susto em você? Ele acorda, Tem dia gosta que de acorda cantar, animado, aí- ele... Eu tenho 2 filhas e quando elas estão por perto... Ih, meu pai tá animado, acordou cantando e ele canta, adora. Ele é um adorador por excelência, né? Eu também tenho 2 filhas, mas nunca disseram isso de mim. Ai, meu Deus. Mas ó, elas zombam de mim pra caramba. Não é, elas a minha gostam. voz, elas Como cantor. gostam, elas gostam porque elas veem que o pai tá alegre, tá feliz. pois E a é. adoração, A pastor. minha voz como cantor, hoje eu estou parecendo mais um tatu Oh, cantando. meu Deus. Porque não é a questão técnica, é a questão Não. que ele tem verdade. É a alma, é o espírito, E é o sobre enlevo. isso, É o é enlevo, sobre né? isso. É o enlevo. Quem canta seus males espanta, já diz o ditado. E às vezes espanta E a também quem Bíblia está por diz, perto. né? e a Bíblia fala também que quem tá alegre tem que cantar, Canta, né? quem Então, tá isso é alegre. bom. A música é tudo na igreja, né? É a alma, Mas né? não é, agora, tem muita música aí de má qualidade, mas em todos os setores. Tem. Não é na igreja. Verdade. Na igreja pode existir, no meio gospel pode existir umas músicas ruins. Mas no meio laico, meio não cristão, no evangelho, está um horror. Tá. É porque a gente vê hoje, a igreja ela faz parte de um contexto social. E nesse contexto, nós vamos reproduzir muita coisa da sociedade, vai vir o tempo todo. Não é sobre se ela é antiga, se ela é estilo, contemporânea, se ela é pós-moderna. Ela é boa ou é ruim? Existem 2 maneiras de fazer música. Existem 2 maneiras de se pregar o evangelho, de uma maneira correta, da maneira errada, enfim. Tem esse antagonismo. O que importa é que Deus não perde tempo. Ele verdade. leva vantagem sempre. Amém. Ele leva Glória a vantagem. Você tem uma formação boa na área de cultural, universitária. Isso faz diferença no seu ministério, no seu contato com a juventude, etc? Com certeza, porque principalmente você vai ver, por exemplo, história antiga, né? Então, você tem história antiga, você tem Egito, tem Grécia, tem Roma, enfim. A gente pregando o evangelho, a gente usa muito isso. Então, isso agrega muito conhecimento para a gente e fortalece a nossa mensagem. E, ao mesmo tempo, a pessoa te olha com um olhar melhor, né? Com mais respeito, com mais atenção. Não, peraí, ele entende o que ele está falando, ele sabe o que ele está falando. E a turma mais nova se liga exigente, muito nisso, né? São exigentes, a turma mais nova é exigente. A história da igreja faz parte da história, né? Da história universal. Né? O evangelho, como nós conhecemos, quer dizer, o cristianismo organizado, como nós conhecemos, está bem segmentado na história. Mas, na verdade, nós, quando olhamos para a história, tem uma influência grega muito grande. Sim. Até o nome igreja, por exemplo, não existe, é eclesia. Né? Essa palavra igreja não existe, é eclesia, né? Que é uma palavra grega. Né? O Novo Testamento é em grego. Então, tudo daquela cultura ajudou a constituir a bagagem do que é hoje a igreja do Senhor Jesus Cristo. Né? O Antigo Testamento tem muito mais a ver com a história da sociedade, daquela sociedade, como ela foi formada, como ela foi forjada. E a relação da sociedade com Deus e Deus com a sociedade. Exatamente, a cultura, o culto, as leis, isso tem muito mais a ver nesse contexto. Mas o Novo Testamento é muito mais relacionado Mas em à termos sociedade. de prática religiosa, é uma página virada. Exatamente. É uma página virada. O cristianismo já está sentado em outro momento. Pastora e cantora no Ministério Servindo a Deus, glorificando, e aqui conosco neste programa Tudo pela Graça, trazendo graça e alegria para os corações. Muito obrigado por ter vindo, pastor, e minha querida Obrigada, irmã, pastora, a honra é Bem-vindo ao nossa. seu ministério, Deus encha a vida de vocês com graça e alegria. Amém. Divulga bastante o nosso Com certeza. trabalho. Com Tá? certeza. Muito obrigado. Pastor. Voltamos já já. Tudo pela graça. Tudo pela graça de Deus. Chegamos ao momento precioso que temos o bloco denominado A Bíblia Livro por Livro, com o pastor Joaquim de Paula Rosa. Joaquim, o livro de hoje, Livro de Miqueias.
Miqueias. Toca com Miqueias. Vamos lá. É um privilégio muito grande estarmos aqui na nossa Rede Acatos, nesse programa Tudo pela Graça, começando lá em Gênesis. Estamos caminhando para o final do Velho Testamento. Daqui a pouco o nosso coração já estará vibrando com o Novo Testamento, com a chegada de Cristo e toda uma mudança na história da humanidade. Mas hoje vamos trabalhar o livro de Miqueias. Miqueias é o livro da controvérsia, é o livro do debate entre Deus e o seu povo. E Miqueias é chamado também o profeta dos pobres. Ele profetizou lá pelo ano 745, 700 a.C., lá de Judá, e ainda mais também trabalhando todo o reino de Israel. O período que ele profetiza é também o tempo de Isaías. Ele é contemporâneo de Isaías, e o tema central do seu livro é a compaixão divina por Judá e Israel, e também é o profeta que fala do nascimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quase ou mais de 700 anos antes da vinda do Senhor. A Bíblia é maravilhosa por isso, ela é, de certa maneira, atemporal, embora trabalhando o Cronos, trabalhando também o tempo, mas ela é mais do Aion, da eternidade. E esse profeta, ele trabalha o debate entre Deus e o povo de Israel, o seu povo. Miqueias é chamado também o profeta do povo. Ele era uma pessoa muito conectada com o povo do seu tempo, como Isaías também, e ele é também chamado o Belemita, aquele de Belém, que fala do príncipe da paz, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Miqueias, que é um profeta, um grande orador, o profeta do povo, ele foi contemporâneo de Isaías e profetizou ali por cerca de 16 a 20 anos naquele tempo. Ele trabalha essa controvérsia entre Deus e o povo e Deus, de uma maneira muito interessante, de uma maneira gráfica, resultante do amor de Deus para com a nossa salvação. João 3,16. O versículo-chave desse livro está no capítulo 6, verso 2, que diz o seguinte: ouvi, montes, a demanda do Senhor, e vós, fundamentos duradouros da terra, porque o Senhor tem uma demanda, tem uma luta com o seu povo, e com Israel entrará em juízo. Então, por isso que é o profeta da controvérsia. E nesse livro, Jesus Cristo é visto como o príncipe da paz, como o belemita. Brigar com Deus, ou querer obrigar Deus a fazer alguma coisa, ou então se indispor contra Deus, porque Deus não atendeu às suas vontades, os seus quesitos. Mas essa história, portanto, ela é longa. E Paulo, falando sobre essa questão, lá no capítulo, na sua carta aos Gálatas, no capítulo 5, ele fala das obras da carne e o fruto do Espírito. E essas obras da carne aparecem muito nesse livro de Miqueias, de Deus dialogando com o seu povo, o povo também dialogando com Deus com respeito à sua trajetória. Miqueias trata de uma maneira muito interessante da questão do Reino do Norte, em especial, falando sobre o modo como Deus lidaria com aquele povo e acabaria, então, castigando, de certa maneira, chegou a um ponto de destruir realmente o Reino do Norte. Então, com Miqueias, nós aprendemos, sobretudo, que dali de Belém chegaria nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é a razão de ser da nossa Rede Ágatos. É a razão de ser deste programa Tudo pela Graça, a graça de Deus. E é a razão de ser, sobretudo, desse livro que nós estamos trabalhando aqui ao longo de um bom tempo e com grande alegria, porque é o livro que nós amamos, a Bíblia Sagrada, que você e eu precisamos compulsar, mais do que compulsar, manusear, é internalizá-lo e fazer com que ele nos molde à imagem e semelhança de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos, pois, até Belém. Vamos pensar naquele que deu a sua vida por nós e vamos viver a nossa vida com ele vivendo pelo seu Espírito dentro de nós, fazendo de cada um de nós, de você e de mim, um modelo na nossa geração hoje para que todos conheçam o amor de Deus em Cristo Jesus. Que ele nos abençoe. Tu
pela graça, tudo pela graça de Deus. Preciso tanto de uma chance. Sei que o chão não é o meu lugar. Estou cansado desta escuridão. É por isso que eu te espero. É por isso que eu te clamo, filho de Davi. Senhor, queria tanto olhar pro céu, contemplar a grandeza do meu Deus, diferente da atitude de Tomé. Quero ver porque eu creio, porque eu tenho fé. Queria tanto receber a cura, um milagre. Eu quero ver, gritarei o seu nome com muita fé, e ele me atenderá, me colocará de pé. Eu quero ver aquele que faz o milagre. Abra os meus olhos, dá-me a visão. Eu preciso ver, eu quero ver aquele que faz o milagre. Eu creio que quando você adora e clama, o Senhor pode fazer um milagre na tua vida, onde quer que você esteja. Queria tanto olhar pro céu, contemplar a grandeza do meu Deus, diferente da atitude de Tomé. Quero ver porque eu creio, porque eu tenho fé. Queria tanto receber a cura, um milagre. Eu quero ver, gritarei o seu nome com muita fé, e ele me colocará de pé. Comigo, vai! Abra os meus olhos, dá-me a visão. Eu preciso ver, eu quero ver aquele que faz o milagre. Abra os meus olhos, dá-me a visão. Eu preciso ver, eu quero ver aquele que faz o milagre. Toca em meus olhos, abra os meus olhos. Quero olhar em tua face, este é o meu sonho. Ver a tua glória, viver a tua glória, Senhor. Este é o meu sonho, atenda-me. Bartimeu tinha a oportunidade de desistir do seu sonho, do milagre, mas ele foi insistente. Ele foi ao contrário do que a multidão queria que ele fizesse, que ele se calasse. Ao contrário, ele clamou ainda mais alto: Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus parou e perguntou: o que queres que eu te faça? Jesus está te perguntando agora: o que você quer que eu te faça? Clama por ele, vai! Abra os meus olhos, dá-me a visão. Eu preciso ver, eu quero ver aquele que faz o milagre. Abra os nossos olhos, Senhor. Abra os nossos olhos, Senhor. Eu quero ver aquele que faz o milagre. Abra
posse pela fé aonde você estiver. Essa é a tua chance. Tudo pela graça, tudo pela graça de Deus. Chegou a hora do nosso bloco, querido. Eu e o Henrique gostamos muito, porque isso é o que nós sabemos fazer, né? Já que gostamos de ler, né? Li e gostei. Para esse momento, uma preciosidade. Vamos lá para a primeira pergunta. Pergunta nada. Primeira frase que escolhemos, né? Não conheço nada mais mortífero do que o isolamento. É verdade. Sociologicamente, o homem é um ser social, não um ser gregário. Então, nós fomos criados para viver em sociedade. E o isolamento mata. Que o digam as solitárias da vida, que o diga técnicas aí que alguns utilizaram com prisioneiros de guerra, sempre envolve isolamento, né? Sempre. O próprio Deus, né? Não aguentou ficar sozinho, resolveu fazer o homem. E quando olhou para Adão, disse, não é bom que o homem viva só. Né? Falia uma disjuntora. O Deus é grande Mas no caso demais. de Adão tinha uma vantagem, ele não tinha sogra, né? Isso é uma maravilha, né? Apesar que deixa eu me ver que aqui minha sogra é uma benção, todo mundo né? fala mal da sogra, menos eu, a minha é muito boa. É muito boa, mas já morreu. Adão, ele podia ter um relacionamento com Deus, mas Deus é muito grande pra gente ter um relacionamento só com ele. E os animais muito pequenos, então ele precisava de alguém para ele conversar. E o animal não ia responder a ele. Então Deus cria a Eva para estar ali junto com ele para conversar. Se ele tivesse naquela época o husky siberiano, pelo menos o husky siberiano ia tentar responder. Não ia conseguir, mas ia tentar. Mas realmente o isolamento é uma tristeza, não? É lamentável. E Provérbios ainda diz, aquele que vive isolado busca o seu próprio desejo, ele insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Provérbios 18:1. Então, o viver isolado, muitas vezes é aquela pessoa que diz, pastor, tive vontade de sumir. Tudo bem, tem vontade, fica quietinho no canto, daqui a pouco a vontade passa. E a gente quer conversar de novo, né? Porque eu não posso viver isolado. Ele pode sumir, menos sumir dele mesmo. Né? Fugir dele mesmo. Já imaginou você ter que ficar isolado, voltado totalmente para a sua introspecção? Pelos seus sonhos não realizados, pelas desgraças que fez. Meu Deus. É verdade. Agora, uma coisa que as pessoas às vezes elas não entendem, elas não diferem a solidão da solitude, não é? É diferente. Porque a solidão ela é involuntária. A gente quer ter alguém do lado e não tem. A solitude é voluntária e necessária. Hoje, além de nós estarmos solitários, nós não queremos praticar a solitude. Por quê? Muita gente, quando fica no seu momento a sós consigo mesmo, não gosta do que vê. E o que muitas vezes acontece é que ela foge de si mesma porque não quer estar em solitude. E como a solitude é boa para a gente se tranquilizar, Sim. colocar os pensamentos em dia, é bom demais, não é? Para a gente ter comunhão com a gente mesmo, né? Um pouquinho mais, porque o dia a dia não nos deixa. Não nos deixa que nos relacionemos conosco. Parar, refletir. Eu, quando era mais novo, pastor Heitor, gostava muito de ir para Paquetá. E aí eu ia para lá para Paquetá só para alugar um caiaque, aí parava lá no meio daquele mar, ficava lá pensando, sentindo aquela brisa, ouvindo aquele som gostoso de mar. Uma meia horinha, você podia alugar meia hora, uma hora. Acredito que hoje não devo alugar, mas como me fazia bem para ficar em sintonia, parar um pouquinho, entrar na Floresta da Tijuca, subir o Bico do Papagaio lá, ficava lá meia hora, uma hora, 2 horas, como é bom. Eu gosto disso, infelizmente não tenho muito tempo para fazer isso, né? Mas tenho onde fazer e como fazer, mas estou assoberbado demais neste momento da minha vida. Mas é fundamental que nós ficamos refletindo com os nossos próprios botões, fazendo uma varredura no que fizemos, que não deixamos de fazer, é importante. Isso não se faz no burburinho da vida. E a sociedade está muito barulhenta, né? O pressuposto que eu penso em relação à questão de você ter o seu tempo em solitude é que Jesus o praticava, mas ele não era solitário. Não. Houve uma pessoa que pisou nesse mundo que podia fazer tudo sozinho e não fez, que foi Jesus. Ele podia fazer sozinho, mas escolheu 12 para andar com ele. Se aquele que podia fazer tudo sozinho não fez, escolheu 12 para andar com ele, por que eu que não posso fazer tudo sozinho vou andar solitário? É isso aí. Tá?
Outra frase interessante. Temos que nos encharcar de Bíblia diariamente. Spurgeon. Uma maravilha, né? Mergulhar ali nos 31.173 versículos, 66 capítulos e se embevecer dela. A Bíblia, o encharcamento, eu gostei desse termo que ele Eu gostei também. que ele usou, eu li e gostei. Não é maravilhoso quando o Senhor mandou ali para refletir, porque embevecidos de Bíblia, o que vai sair de nós é a Bíblia, pastor Heitor? Não tem nada melhor do que a Bíblia, né? Porque a Bíblia é um livro vivo, né? Ele se atualiza exatamente no momento que você o lê, né? E se atualiza para um e de outra maneira para o outro. Então ela é viva, eficaz, se moderniza continuamente, não tem nada velho na Bíblia. E sendo ela viva, tem esse aspecto completivo em que eu leio a Bíblia, mas quando eu leio a Bíblia, eu vejo que a Bíblia me lê, porque ela fala de mim ali, e a gente olha e fala, meu Deus, parece que está falando comigo, mas não parece. Mas está. Está falando, né? A leitura que nós fazemos é na perspectiva das nossas necessidades, e ela alcança a todos em todas as suas necessidades, o tempo todo, em toda a história. Não? É verdade. Quando Lutero deparou com a Bíblia, ele vivia em cima dela, porque era um monge, etc., mas não a conhecia, mudou a vida dele de muita gente. Mas estava escrito, aquilo que ele leu estava escrito há quanto tempo? É verdade. Né? E você vai vendo ali, foi Lutero, é John Wesley, Eita. Agostinho, vão se aproximando da Bíblia, todos que leem a Bíblia de coração aberto e se aproximam dela, correm um sério risco de se Uma coisa converter. interessante, telespectadores queridos e pastor Henrique, tem religiões do ramo teísta, o judaísmo, por exemplo, é teísta, não é cristão, mas é teísta. O judeu que se prepara para ser rabino, né? Ele estuda bastante, etc. Terminou o curso, ele não é consagrado a rabino. Ele só será consagrado, inserido no contexto como tal, o dia que ele conseguir escrever e pregar um sermão sobre o Salmo 23, diferente de todos os outros que tenham sido escritos e pregados até então. Enquanto ele não conseguir produzir sobre o Salmo 23 um sermão diferente de todos até então publicados, ele não é consagrado rabino. Que E eles desafio, conseguem. hein? Que desafio, Demoram, hein? mas conseguem. É um desafio. É um pastor Heitor. desafio. Mas é esse desafio que a gente sempre saindo coisa nova. Sai novo, porque não é nosso. É verdade. De mim só saem as mesmas, vou usar uma palavra que nem existe, de mim só saem as mesmas velhitudes. As novidades vêm sempre de Deus. E é interessante, não é? Você ver quantas pessoas, em quantos países, ao redor de quantos séculos se debruçaram da Escritura, e se o senhor e eu nos debruçarmos sobre ela para preparar um sermão, para refletir alguma coisa, para conversar, ainda vai sair coisa nova. Exatamente. Eu lembro de uma frase de um colega, é vivo ainda, coitado, pessoa boa, ele estava passando por um momento difícil na vida, e ele falou comigo, Heitor, tem dias que eu abro a Bíblia para preparar sermão e ela me parece um deserto. Aquilo eu não esqueço até hoje. O dia que ele abria a Bíblia, buscando sermão que ele pastoreava, ela parecia um deserto. Ela nunca foi um deserto. Nunca será um deserto. O deserto, na Bíblia, é a perspectiva daquele que a lê. É o coração do homem que está diante do deserto. É verdade. Não é a Bíblia. É verdade. E se Foi ainda triste que isso, hein? fosse o deserto, tinha que ter um oásis ali no meio, né? No Alguma meio, coisa. É como a mensagem, a frase que a gente está refletindo sobre a gente se encharcar de Bíblia, porque ela dessedenta, ela nos sacia, ela está repleta da apresentação dos rios de água viva que correm do interior daquele que crê. Mais uma frase interessante. Geralmente as pessoas autênticas desfrutam mais da vida do que as outras. Swindoll. É uma verdade absoluta, não é? Porque quando você é inautêntico, você tem que manter ou carregar alguma coisa. E toda vez que você tem que manter ou carregar alguma coisa, Uma mentira, uma falsidade. pesa e uma dá posição. trabalho. Pesa, cansa. Mas ser autêntico gera um desconforto na sociedade, né? Tem um Porque as custo, pessoas né? querem ouvir o que lhes convém. Querem a pessoa ajustada ao meio.
Eu não vou parar de falar o jeito correto. É homem, mulher, é senhor, senhora. Eles podem me prender, me condenar à morte, mas não vou falar todos. Falei agora, mas só para citar, tá? Não vou falar. São situações que a gente vive, né? Que fossem existir coisas dessa natureza, questões dessa natureza. Agora, parece que, apocalipticamente falando, chegará o tempo em que todos nós teremos que ser muito claros no nosso posicionamento, porque é isso que Deus cobra de nós, autenticidade. Apocalipse é o tempo de autenticidade. É, autenticidade. Cada vez mais difícil porque as pessoas das igrejas estão querendo ouvir coisas de acordo com os parâmetros dela, com a expectativa dela. Vão à igreja para ouvir coisas que lhes satisfaçam. Na expectativa de um mundo que existe hoje, com parâmetros e padrões totalmente divergentes da Bíblia. E muitos pastores entram nessa, ficam pregando de acordo com as pessoas que estão lá embaixo. Eles não entregam a mensagem que recebem por medo. Mas a quem mesmo que eu devo temer? Ao meu ouvinte ou ao meu Deus que me deu a mensagem? A igreja ela cedeu a apelos contemporâneos de tornar-se algum tipo de clube social para muitos, tornou-se uma instituição qualquer para outros. E é necessário nós reensinarmos o que é ser igreja e dizer à pessoa, olha, aqui na igreja nós proclamamos a palavra. Você está chegando para cá, o que você vai ouvir, quer realmente se juntar a esse grupo de discípulos que está aqui? Isso. Para a gente ser claro e autêntico, Exatamente. né? Na última igreja que eu pastorei, efetivamente, eu preguei um sermão um dia, pesado, que eu não imaginava que fosse necessário para aquela igreja, mas eu fui mandado para lá por causa disso. Mas quando Deus me deu a mensagem, eu digo assim, meu Deus, é isso mesmo que eu tenho que dizer lá? É sim, vai lá. Vai dar zebra, não tem problema, não segura a onda, né? E eu preguei. No domingo, na quarta-feira, uma moça veio ao gabinete falar comigo e disse, pastor, eu quero pedir minha exclusão. Mas por quê? E ela era importante na igreja, era uma cantora maravilhosa. E eu disse, porque o senhor estava pregando domingo, a minha vontade era subir no púlpito e tapar a sua boca. Eu gelei. O que eu estava dizendo, algo que contraditava tudo que ela vivia. Ela tinha amante na igreja. E o amante era um diácono. Certo? Mas isso não é coisa para se falar aqui. É sim. Porque é verdade. Eu vou esconder a verdade por quê? Ah, mas isso é um escândalo. Escândalo? Escândalo foi o que ela fez. O que ele fez. Não é você falar aquilo, contar aquilo que eles fizeram. Escândalo. Tem pastores que reclamaram. Ah, o Heitor tinha que abafar aquele negócio que ficou muito feio. Feio? Para mim? Não. Para mim não. Mas é isso. Eu estava pregando coisas sérias, verdade, a Bíblia, e gerando um desconforto muito grande em duas pessoas. Minando uma família, estragando o ministério, estragando a igreja, mas elas não queriam ouvir isso. E tantas outras coisas. Razão pelas quais eu de lá saí para não morrer. Fez bem, fez bem. Mas tem hora que o pastor deve sair para não morrer. E o senhor fez bem, tá aí alto, forte, inteiro, viçoso, novo, vigoroso. E bonito. Tem brincadeira até hora. Ok? Aí na próxima semana com um Li Gostei de novo. Um abraço. Tudo pela graça.